É oficial, Toni Kroos anuncia que vai deixar o Real Madrid no final dessa temporada e que depois da Eurocopa, que acontece no seu país, na Alemanha, vai se aposentar aos 34 anos. O jogador alemão sempre deixou muito claro que o objetivo não era jogar até muitos anos de idade e que a sua intenção era ou renovar com o Real Madrid, que seria o seu último clube como jogador profissional, ou se aposentar. Portanto, ele anuncia que terá pela frente mais 2 jogos com o Real Madrid, fim de semana, o último jogo do Campeonato Espanhol, no qual ele vai receber a sua despedida no estádio Santiago Bernabéu, e depois a final da Liga dos Campeões, no dia 1º de junho, contra o Borussia Dortmund, no estádio de Wembley. Depois, Toni Kroos disputa a Eurocopa da Alemanha com a sua seleção, na qual ele retornou neste ano de 2024 e depois disso, definitivamente, deixa o futebol. Para o Real Madrid é o final de uma era, porque estamos falando de um dos meio-campistas mais vencedores da história do clube e também da história do futebol. São 33 títulos entre Real Madrid e Bayern de Munique, mais a Copa do Mundo com a seleção da Alemanha. Ele vai aí em busca do título que ainda não tem, que é a Eurocopa com o Real Madrid. Ele conquistou absolutamente todos os títulos possíveis e a Liga dos Campeões de 2024 é o grande objetivo, porque o Toni Kroos pode se tornar, junto com Paco Gento e com alguns outros colegas de Real Madrid, o maior vencedor da história da Champions. Será uma despedida especial. O Toni Kroos fez uma carta em suas redes sociais. Depois de 10 anos do Real Madrid, ele disse que o dia 17 de julho de 2024, quando ele foi anunciado como jogador do Real Madrid, foi o dia que mudou a vida dele. São 10 anos de Real Madrid, como eu disse, 22 títulos conquistados, entre eles 4 Ligas dos Campeões, ele ainda tem mais uma com o Bayern de Munique, 5 Mundiais de Clubes, ele tem ainda mais um com o Bayern de Munique, Copa do Rei da Espanha, Supercopa da Espanha, Supercopa da Europa, 4 campeonatos espanhóis, enfim. O Toni Kroos conquistou absolutamente tudo com o Real Madrid e não só conquistou títulos, mas marcou uma geração, uma era de meio-campistas, fez parte do trio de meio de campo tão vencedor da última década do Real Madrid, junto com o brasileiro Casemiro e com o croata Luka Modric, o trio que ficará marcado na história do Real Madrid para sempre e também na história do futebol. E Toni Kroos foi um cara extremamente importante para o Real Madrid ter conquistado tudo que conquistou nessa última década. É um cara que controlou sempre muito bem os tempos do jogo e por aqui se diz que o Real Madrid sempre jogou ao ritmo que Toni Kroos queria e essa é uma realidade. Estamos falando do cara que melhor controlou o tempo dentro dessa última década de jogo no Real Madrid. O Toni Kroos deixa o clube, deixa também a seleção depois da Eurocopa e cumpre aí a sua promessa de se aposentar em alto nível, algo que na carta de despedida que ele publicou em suas redes sociais ele deixa bem claro, que ele queria se aposentar em alto nível. Essa é uma das melhores temporadas da carreira de Toni Kroos. Ele continua em grande nível, recuou um pouco sua posição dentro de campo com o Real Madrid, o que tem possibilitado não se desgastar tanto fisicamente, tem sido um dos destaques do time, um dos destaques dentro dessa Liga dos Campeões, fez uma grande eliminatória contra o seu ex-clube, o Bayern de Munique, e Toni Kroos deixa o futebol em alto nível, como ele falou. Dentro da sua carreira, nesses 10 anos de trajetória dentro do Real Madrid, é impressionante a porcentagem de acerto no passe do Toni Kroos, um cara que toca muito na bola durante o jogo, tem uma média de mais de 80 toques por partida, 80 passes por partida, e o seu acerto no passe tem uma média, nesses 10 anos, que não baixa dos 93%, sendo que em algumas temporadas ele supera os 96% de acerto no passe. Nessa temporada, na Liga dos Campeões, o Toni Kroos é o meio-campista com mais acerto no passe de toda a Champions, um dos caras que mais toca na bola dentro da Liga dos Campeões e um dos caras que mais acerta as conexões com os seus companheiros. Realmente essa temporada do Toni Kroos é em alto nível, mas ele decidiu, estava na mão dele renovar ou não com o Real Madrid, seguir jogando futebol ou não, e a opção do alemão foi se aposentar aos 34 anos. O Toni Kroos segue o exemplo de Zinedine Zidane, que também foi um meio-campista que marcou uma geração, que se aposentou aos 34, que acabou não cumprindo seu último ano de contrato com o Real Madrid, preferiu deixar o futebol antes e se aposentou
Depois da Copa do Mundo de 2006, o Toni Kroos vai ter a possibilidade de tentar conquistar um dos únicos títulos que ele ainda não tem, que é uma Eurocopa com a seleção da Alemanha. Vai deixar um vazio dentro do Real Madrid, mas também vai possibilitar que a nova geração, que essa transição que o Real Madrid vem fazendo, continue o seu curso. O Toni Kroos sempre vai ficar ligado muito à história do Real Madrid e na sua postagem na carta de despedida ele diz: vamos a por la 15, ou seja, se o Borussia Dortmund tem como objetivo entregar uma Liga dos Campeões para um dos seus grandes ídolos, que é o Marco Reus, o Real Madrid agora tem um grande objetivo, que é entregar mais uma Liga dos Campeões para um dos seus grandes ídolos, Toni Kroos.